O clamor das 6. Se prepare, que já vai começar. Muito bom dia, paz seja convosco, que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Tema de hoje, sair do barco. Mateus 14, 28, e Pedro respondendo disse, se é o Senhor, manda-me a ti sobre as águas. Os outros 11 discípulos ficaram no barco. Apenas um decidiu sair. E embora a história seja frequentemente contada com foco na queda de Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Vale a pena pausar antes de chegar a essa parte. Porque antes da queda, houve um milagre que quase nunca falamos sobre. Pedro andou sobre as águas. 11 discípulos viram Jesus caminhando sobre o mar e ficaram paralisados de medo, pensando que era uma aparição. Um discípulo decidiu que se aquilo era realmente Jesus, ele também poderia fazer o impossível. Manda-me a ti, ir a ti sobre as águas. Há algo profundamente corajoso nessa frase. Pedro não pediu para Jesus vir até ele de forma mais segura. Ele pediu para participar do milagre. Ele queria experimentar na própria pele o que parecia impossível para qualquer ser humano. Depois eu quero que você leia todo o devocional no nosso aplicativo, mas grava isso no seu coração. Muitos apontam o momento que Pedro afundou. Perceba, a criticar é mais fácil, mas a verdade é que Pedro viveu um milagre que nenhum outro dos 11 viveu, porque ele teve uma atitude de fé, ele deu um passo de fé. Me manda ir até o Senhor, caminhando sobre as águas. E eu quero crer que quando você, a exemplo de Pedro, dá um passo de fé, caminha em direção de Jesus, mesmo sobre as águas, Jesus segura nas suas mãos sempre que for necessário para trazer você para perto dele. Como reflexão para hoje, quem nunca saiu do barco, nunca andou sobre as águas e nunca precisou da mão que salva. Perceba que quando ele começa a afundar, a primeira coisa que ele diz, Senhor, socorre-me. Imediatamente Jesus vai, estende a mão para ele e o puxa para cima. A fé que Jesus deseja que nós tenhamos é exatamente essa fé. A coragem de descer do barco e ir até Jesus. E mesmo quando os ventos soprarem forte e o medo tentar te afundar, te fazer afundar, lembre-se disso. Jesus estará ao lado para puxar você para cima mais uma vez. Eu tenho dito na igreja, dê o passo, Jesus coloca o chão. Dê um passo de fé. Deus tem coisas grandes para você. Como desafio para hoje, identifique um barco seguro que você precisa deixar. Uma zona de conforto que está te impedindo de experimentar algo que Deus quer fazer através de você. Dê o primeiro passo hoje, mesmo que pequeno. Eu convido você nessa segunda-feira a dar o primeiro passo. Dê um passo de fé. Deus tem coisas grandes para você. No momento de oração, nós vamos falar com Deus. Se você pode, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom poder começar o dia clamando ao Senhor, invocando o Teu santo nome. Que nós possamos nessa semana, meu Deus, dar passos de fé, caminhar em direção do Senhor, deixar o barco do conforto, deixar o barco da sensação de segurança, que muitas vezes é uma falsa sensação de segurança. O Senhor chama Pedro para viver o impossível. O Senhor chama Pedro para viver o sobrenatural. E eu creio que o Senhor está chamando cada um de nós para viver o mesmo. Por isso, abençoe todos que oram comigo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Desça do barco, caminhe em direção de Jesus, porque você vai viver o impossível com Ele. Comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso. Declare isso. Ele é maravilhoso. Um ótimo dia, ótima segunda-feira, ótima semana. E até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.